É tão gostoso celebrar o Senhor, né? Vamos combinar entre nós aqui. Tem um lugar melhor do que esse na terra? Não tem. O melhor lugar do mundo é o culto de celebração, é estar com a igreja de Jesus, é abraçar os irmãos, ministrar uns aos outros, receber a palavra, é maravilhoso. Eu sei que já foi falado, o pastor Ereni já falou isso daqui, mas eu quero repetir. Você que está hoje nos honrando pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, é uma alegria ter você aqui nesta casa. Nós somos família e nós amamos ter convidados em nossa casa, então se sinta à vontade. Qualquer dúvida, pode procurar os nossos voluntários, nós vamos ajudar você, para você ficar muito à vontade nesta casa e volte sempre. E você que já é da casa, é bom demais ter você aqui também, tá? Então é muito bom ter você conosco nesse culto de celebração. Eu quero falar um pouquinho do nosso final de semana. Essa é a quarta programação nossa nesse final de semana, de ontem para hoje. Que coisa gostosa. Ontem nós tivemos o nosso café com o pastor. Foi muito legal, muito legal. Mostra para nós aí a foto do café com o pastor ontem. Isto vai aparecer, é só um pouquinho mais de intercessão, estenda a mão para cá, vai dar certo, vai aparecer essa foto aqui. Isto, todo mundo aí em oração. Opa, é o poder da oração. Que bom que você intercedeu. Ontem nós tivemos o café com o pastor aqui na igreja. E aí essa foto linda. Olha aí, que gostoso, que gostoso. O tema da nossa igreja para esse ano é o reino imparável. É o ano de muito crescimento da nossa igreja Paz Church em todos os lugares, no Brasil e no mundo. E por causa deste evento tão gostoso que nós tivemos ontem, que é recebendo os novos membros da igreja. Foi o dia que nós recebemos os novos membros. Eu quero trazer hoje uma palavra, que eu vou chamar essa palavra de a quarta cadeira. Talvez você ficou curioso, por que essas cadeiras enumeradas aqui? Então é para que você possa entender essa palavra que eu vou trazer hoje, né, com esse enfoque nessas pessoas que estão chegando para ser membros da igreja e em você que já é membro da igreja. Então hoje eu quero trazer essa palavra com esse tema, a quarta cadeira. Mas tem 5 cadeiras aqui, então já já você vai entender, né? Porque nós vamos falar da quarta cadeira. Então mira bem essa quarta cadeira, porque esta é a cadeira do tema desta mensagem que eu quero trazer hoje aqui para abençoar você. Eu aprendi muito deste assunto que eu vou estar ministrando com o meu pastor, com o meu líder, pastor Eibe, e eu quero compartilhar aquilo que ele tem ministrado ao meu coração e que eu tenho aprendido com ele sobre esse assunto. Então vamos lá para a primeira cadeira. Primeira cadeira, essa cadeira aqui é a cadeira do visitante. Então o visitante, quando ele chega em nossa igreja, acredito que temos hoje visitantes aqui, então ele senta nesta cadeira número 1, ou seja, nessa primeira cadeira. E nós nos sentimos tão honrados quando recebemos os visitantes aqui. É uma alegria tão grande para nós ficamos em festa. Você que é visitante, você não sabe como o nosso time de obreiros, de líderes, de voluntários, de pastores, né, de líderes de Life Group, como eles celebram cada um dos que vêm nos visitar. É uma alegria para nós. Então nós temos uma missão aqui em cuidar bem, abraçá-lo, amá-lo, tratar bem. Nós acreditamos que se nós tratarmos bem, eles vão continuar vindo. E eles vão pertencer também a esta família. Então, o nosso trabalho, o nosso papel como igreja é trabalhar
gerar neste lugar, pelo Espírito Santo, uma atmosfera de fé, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de vida, para que o visitante que vem aqui ao nosso culto de celebração, ele fique muito confortável sentado nesta cadeira aqui. Então, nós falamos isso intencionalmente com os nossos líderes de Life Group, com os nossos voluntários, com outros dos ministérios, para abraçarem, ou seja, receberem bem cada um dos que vêm e assentam nessa cadeira, que nós chamamos a cadeira do visitante. Então, qual que é o nosso papel? Cooperar com o Espírito Santo, para que haja um ambiente da presença de Deus aqui, para que cada um dos visitantes, eles se sintam muito à vontade. E para isso nós oramos. Você sabia que nós passamos a semana inteira orando pelo culto de celebração? Nós oramos a semana inteira, né? E nós declaramos bênçãos e declaramos que quando eles chegarem aqui, vão ser tocados pela presença de Deus, e o poder de Deus vai tomar a vida deles, né? Nós oramos pelas cadeiras que eles vão assentar, enfim, nós oramos para que eles se sintam muito bem em nosso recinto, ou seja, nesta casa, né, que nós preparamos para o culto ao Senhor ser celebrado. Então, por exemplo, vou citar um exemplo, nós temos o Ministério Infantil, que nós chamamos de Paz Kids, onde as crianças agora lá estão sendo ministradas, com uma linguagem dela, é um culto específico para a idade delas, nós temos turmas específicas para cada idade. Então eu digo que nós não estamos lá trabalhando no Paz Kids, não, nós não estamos trabalhando, nós estamos investindo nesta futura geração. É um investimento. Então nós estamos ali fazendo o nosso melhor para que essas crianças saiam daqui servindo ao Senhor, contando para os pais o que elas aprenderam da palavra do Senhor durante o culto de celebração. Então nós trabalhamos para sermos uma igreja acolhedora para cada pessoa que é o visitante que assenta nesta primeira cadeira. E qual que é a segunda cadeira? A segunda cadeira é a cadeira do seguidor de Jesus. Essa cadeira número 2 aqui. Então é aquela pessoa que já entregou a vida para Jesus, ela já decidiu servir Jesus. Então essa pessoa que agora ela já está servindo Jesus, nós queremos que ela sirva Jesus com muito afinco, nós queremos que ela viva para Jesus, nós queremos que ela se sinta muito bem aqui em nosso meio, que elas tenham muita liberdade, como seguidoras de Jesus, servindo Jesus aqui. Só que tem algo que nós não queremos que elas se sintam acomodadas, nós não queremos que elas também apenas olhem para o servir Jesus como se fosse apenas uma visão de assistir um culto, assistir uma obra sendo realizada. Em nenhum lugar na Bíblia se fala que servir Jesus é frequentar um culto. Se você percorrer toda a Bíblia, você vai ver que seguidor de Jesus é aquele que faz o que Jesus fez. Seguidor de Jesus, ele faz aquilo que Jesus fez. Essa palavra seguidor de Jesus, ela vem acompanhada da obra que Jesus fez. Então o seguidor de Jesus, ele vai seguindo os passos de Jesus e realizando aquilo que Jesus fez. Então esse é o papel do seguidor de Jesus. Então nós precisamos ser uma igreja voltada para as pessoas que não têm Jesus, para trazer elas para serem seguidoras de Jesus e servirem Jesus aqui junto conosco. Mas claro, não para chegarem aqui e ficarem acomodadas, mas para seguir Jesus, para cumprir o que Deus tem para a vida delas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso plano. João capítulo 14, versículo 6, olha o que Jesus diz aqui, ó: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós queremos que cada visitante
que ainda não entregou a vida para Jesus, então ele chega, ele assenta nessa cadeira de visitante, mas o nosso alvo, o nosso plano é que ele se torne um seguidor de Jesus, porque Jesus é o caminho, sem ele ninguém pode fazer nada. Então o nosso propósito é trazer todos para serem seguidores de Jesus, para serem aqueles que seguem os exemplos, seguem a palavra, seguem as práticas de Jesus. Mas como você sabe que o tema da mensagem é a quarta cadeira, então não é esse o tema, nós só vamos caminhando para você poder entender. A terceira cadeira então é a cadeira do membro da igreja. Então aqui nessa terceira cadeira está assentado o membro da igreja. É gostoso ser membro desta igreja? Eu particularmente gosto muito, e diversas pessoas que eu converso, elas dizem assim: eu gosto muito de ser membro desta igreja. É tão bom, pastor Jairo, ser membro aqui. Nós participamos de um life group. Nesse pequeno grupo, nós somos tão bem pastoreados, e nós temos tanta comunhão gostosa. Nós comemos juntos, brincamos, celebramos, vamos para casa uns dos outros. É tão gostoso pertencer a esta igreja. Sim, é muito bom, e eu quero que você de fato se sinta muito bem aqui como membro da igreja. Mas como eu falei sobre o seguidor de Jesus, você se tornou membro desta igreja, muito legal, mas nós queremos que você se envolva nesta igreja. Não que você apenas seja um membro frequentante, mas que você seja um membro pertencente. O nosso desejo é que você pertença a esta igreja. E quando você pertence a uma família, você tem parte naquela família, não é verdade? Você pertence àquela família, alguma responsabilidade lá você tem, não é? Você, a não ser que você seja muito criancinha ainda, né? Mas mesmo assim, hoje os pais já estão pegando criança de 4 anos e ela já coloca o sapato no lugar, né? Ela começa com pequeninas tarefas e ela vai colocando calçados no lugar, e ela vai estendendo a cama, né? Ela vai fazendo pequenas tarefas para ela ir crescendo e aprendendo a ser parte daquela família. Eu não sei se na sua casa é deste jeito, mas na nossa casa, nós criamos os nossos filhos desde criança com pequenas tarefas, para eles crescerem praticando isso, para eles crescerem entendendo que eles fazem parte da família, como parte da família, eles têm responsabilidades, né? Então, quando já se tornam maiores, tem a escala da louça, né? A escala do lavar o banheiro. Na sua casa é assim também, né? Tem a escala do limpar a casa. Tem as escalas, por quê? Porque todos que são da família precisam fazer parte disto. Então o nosso desejo, que você que se tornou membro da igreja ontem, nós recebemos vários novos membros da igreja, o nosso desejo é que você se torne parte desta igreja, que você se envolva nesta igreja. Hoje existe a igreja do YouTube, então existe hoje milhares e talvez milhões de membros da igreja do YouTube, né? Que assiste um culto ali, assiste outro lá. Hoje eu estou assistindo da igreja tal, outro dia eu estou assistindo da outra igreja. Então é o membro da igreja do YouTube. Então, ou seja, não é correto que ela não desenvolva laços, vínculos, que ela não tenha relacionamento. Membro é um órgão ligado ao outro. Então é preciso ter conexão, é preciso ter ligadura, é preciso ter conexão para que ela possa desenvolver e se tornar uma pessoa adulta, madura espiritual. Nós não somos contra as pessoas assistirem o culto pelo YouTube, muito pelo contrário. Nós estamos agora no YouTube e tem pessoas agora participando do nosso culto pelo YouTube, mas a não ser que seja um motivo que você mora em um local distante que não tenha como, ou de saúde. Se não, se envolva com a sua igreja, se envolva, porque você é membro de uma igreja, membro de uma família, e você precisa se envolver. Então existem outras pessoas
que elas já vão numa igreja aqui, na outra lá. Então um dia ela está numa, outro dia ela está numa outra. E algumas até gostam de pertencerem a uma igreja assim com mais pessoas, porque elas se esconde no meio da multidão, e ali ela fica, ninguém fala com ela, ela entra e sai e tal, e ninguém nem nota que ela apareceu ali, e ela sai toda aliviada. Ai, que bom, eu cultuei ao Senhor hoje e ninguém me incomodou. Mas isso é uma religião evangélica, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é definida por corpo, e corpos são membros interligados. Então nós somos membros uns dos outros. Lembra daquela música que nós somos família, né? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos em amor. Uma família. Então nós somos uma família. Então igreja é família. Uma das definições de igreja é corpo. A outra é família. Nós somos corpo, nós somos família. Então você precisa se envolver, você precisa ter uma casa, um endereço. Quando alguém perguntar qual igreja você pertence, você fala: eu pertenço à Paz Church. Aonde é que ela fica? Na rua Valdemar Ouriques 679, no bairro Capoeiras. Então você tem um endereço. Mas qual que é o CEP lá? Você vai dizer: o CEP é 88090050. Então assim, você é um membro da igreja com CEP, com endereço. Por quê? Porque você pertence a uma igreja. Esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus, que você assente nessa cadeira número 3, e que você seja a família de Deus na terra, que você faça parte dessa igreja chamada família, porque esse é o plano de Deus. Eu amo a minha família biológica, eu amo a minha família biológica, eu amo também as demais famílias, mas eu tenho a minha. Por mais gostosa que seja a casa da outra família, é tão gostoso estar na nossa família, não é verdade? É tão bom, porque nós temos uma família. Então, nós queremos que todo membro desta igreja, ele seja como a palavra de Deus nos ensina para ele ser. E como que a palavra de Deus nos ensina? Olha o que diz aqui nesse texto, Salmo 92, versículo 12 e 13. Olha o que diz esse salmo aqui, leia comigo. O justo, ou seja, o que serve a Deus, o que recebeu a obra de Jesus, e por causa da obra de Jesus ele se tornou justo. Nós não somos justos por nosso próprio mérito, nós só somos justos por causa de Jesus. Jesus nos fez justos. Então ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados, diga comigo, plantados, na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Então não é visitando aqui, visitando lá, indo aqui, apenas no YouTube, né? Não, plantados na casa do Senhor. Ele é plantado na família de Deus. E aqui, ele plantado, ele dá fruto. Ele floresce como a palmeira, porque ele está plantado. Então esse é o desejo de Deus, que o justo seja plantado na casa do Senhor. E frutifique, e frutifique. Então, você que é membro dessa igreja, eu quero dizer para você que o nosso desejo é que você se envolva com esta igreja. Se envolva. Então, não é o que a minha igreja tem para fazer por mim. O que essa igreja tem para fazer por mim? Não, não. É o que eu posso fazer por essa igreja. O que eu posso fazer por essa família? O que eu posso fazer pelas pessoas que aqui congregam? O que eu posso fazer para servir essa obra? Então essa é a terceira cadeira. E a quarta cadeira? Então a mensagem tem o tema de a quarta cadeira, não é isso? E a quarta cadeira, qual que é? A cadeira do voluntário. Eu achei que todo mundo ia responder juntos assim. Na minha cabeça deu certinho. E a quarta cadeira é a cadeira do voluntário. Essa quarta cadeira é a cadeira do voluntário. Essa é a cadeira que todo seguidor de Jesus se torna membro da igreja. Ele deve sentar nessa quarta cadeira, a cadeira do voluntário. Sabe de uma coisa? Eu acredito que deveria ser assim natural, algo assim
muito normal. Toda pessoa que entregou a vida para Jesus se torna um membro da igreja, ele se torna um voluntário. Ele passa a servir nos ministérios da igreja. Eu penso, meu modo de pensar, minha teologia, eu penso que deveria ser algo assim muito natural. Alguém que diz que acredita em Jesus, que segue Jesus, que entregou a vida para Jesus, mas não gosta de orar e não gosta de ler a Bíblia. O que você pensa dessa pessoa? Vou imaginar, ela entregou a vida para Jesus, ela é crente, membro da igreja, mas ela diz assim, eu não gosto de orar e ler a Bíblia. Você acha que é normal? Não é normal. Uma pessoa que entregou a vida para Jesus, ela quer orar, porque orar é o relacionamento com Deus. Ela quer ler a Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando com ela. Então é natural que ela entregou a vida para Jesus, ela vai querer relacionamento com Jesus, porque eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu quero andar com Ele, servir a Ele, viver para Ele. Então é natural que quem entregou a vida para Jesus quer servir a Jesus. Quer servir. Então, assim como não é natural ela não gostar de orar, não é natural ela não querer servir. Então nós achamos estranho quando um crente não quer orar, não quer ler a Bíblia. E também achamos estranho quando alguém que é crente em Jesus e ele não quer servir as pessoas, servir a igreja, servir aqueles que estão precisando. Então é estranho. Então, porque ele foi chamado para servir. O próprio Jesus, ele diz, o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. Então pensa comigo, se Jesus que veio para nos resgatar, que é Filho de Deus, deixou sua glória, veio à terra tomar o nosso lugar, tomar o nosso sofrimento, e ele está dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim aqui para servir. Imagina nós que somos os salvos, imagina nós que somos os resgatados, imagina nós que somos alvos dessa graça. Então é natural que nós estamos aqui para servir. Nós precisamos ter essa mentalidade. Então ser é enxergar pessoas e amar elas. Isso é que é servir. O que é servir, pastor Jairo? É ver as pessoas e amar elas. Eu vejo que tem alguém sofrendo, eu vou ajudar, eu vou servir. O que é servir no ministério da igreja? É servir pessoas, nós servimos pessoas. Nós não estamos aqui servindo apenas coisas, nós estamos servindo pessoas. Se nós preparamos o ambiente, é para servir pessoas. Tudo que nós fazemos é intencional, para servir pessoas, para pessoas serem curadas, para pessoas serem libertas, para pessoas servirem o propósito de Deus, cada trabalho. Lembra que lá na frente tinha alguém segurando uma placa? Aquela pessoa não estava segurando uma placa. É uma visão errada, aquela pessoa estava servindo as pessoas. Servindo com um sorriso, servindo com a mensagem de seja bem-vindo, que bom que você veio. Ela está servindo, aquele trabalho ali salva pessoas, aquele trabalho ali cura pessoas. Ela está servindo, isso é servir, servir pessoas, servir pessoas. Servir é enxergar pessoas e amar elas. Tem pessoas que acham que ser voluntário é só uma mão de obra barata, ou uma mão de obra de graça. Não é. Eu vou pedir para projetar aqui o que eu penso sobre o voluntário. Projeta para mim. Voluntário não é mão de obra de graça. É uma mão de obra que dinheiro nenhum pode pagar. Vamos recitar essa frase junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Voluntário não é mão de obra de graça. É uma mão de obra que dinheiro nenhum pode pagar. Dinheiro nenhum pode pagar essa mão de obra do voluntário. Então é uma mão de obra impagável. Não tem dinheiro na terra que possa pagar o trabalho de um voluntário. Não tem como pagar o seu trabalho voluntário. Você que tem se dedicado para servir a obra do Senhor, não tem como pagar. Mas se a mensagem é a quarta cadeira, o que é aquela quinta cadeira ali?
Eu vou chamar essa de a outra cadeira. O que é essa outra cadeira? Projeta para nós. É a cadeira do crítico. Então, existem pessoas que, infelizmente, elas assentam nessa cadeira, a cadeira do crítico. Então ela critica isso, critica aquilo, e ela critica como faz, como limpa, como pinta, como resolve, como dirige. Ela critica as pessoas que estão fazendo. Então, glória a Deus que é um número muito pequeno de pessoas, de modo geral, que são os críticos. Mas eles acabam fazendo muito barulho, muito barulho. E como é que nós tratamos os críticos? Nós amamos eles. Nós amamos todas as pessoas que estão aí criticando de algum modo. Nós amamos eles, mas nós não damos atenção para eles. Nós amamos, mas não damos atenção. Porque nós cremos que um dia eles vão deixar essa outra cadeira e eles vão vir para a quarta cadeira. Nós cremos que eles vão abrir o coração para o Espírito Santo e eles vão sentar nessa cadeira tão importante que é a cadeira do voluntário. É sobre ela que eu quero focar. Quero focar nesta cadeira do voluntário. Deixa eu fazer uma dinâmica com você. Levanta o seu dedo indicador aí, por favor. Vamos lá, levanta o seu indicador. Mas esse não é o indicador. Esse é o polegar. A maioria levantou o polegar. Por que eu fiz essa dinâmica com você? Porque eu quero focar agora nesse voluntário, na pessoa que assenta essa cadeira, a cadeira do servir. Ele não só vai ser uma pessoa que vai ter tantas e tantas e tantas recompensas, ele não só vai ser muito, muito, muito abençoado, porque Deus não é injusto para não ver o trabalho que você realiza. Não só ele vai ter tanta recompensa dele ter trabalhado e servido o Senhor, mas ele também vai abençoar a geração futura dele. Ele vai ver a geração futura dele servindo ao Senhor. Eu cresci vendo os meus pais servindo o Senhor. E como foi bênção para mim. A minha mãe tinha problema de visão, ela não conseguia enxergar bem. Então ela não conseguia ler com facilidade. Depois, quando eu estava mais, já acho que na adolescência por ali, ela fez cirurgia e conseguiu corrigir. Mas na minha infância, minha mãe não conseguia enxergar bem. E a minha mãe gostava de ganhar todos os vizinhos para Jesus. Eu não sei contar quantos vizinhos a minha mãe ganhou para Jesus. Como ela tinha dificuldade para ler a Bíblia, então ela me levava junto. E eu aqui lia a Bíblia para ela. Eu me lembro que eu tinha ali 7, 8 anos de idade. E eu estava lá. E a minha mãe falava de Jesus. E ela falava, Jairo, lê agora a Bíblia. E eu lia o texto que ela dava. Eu cresci vendo os meus pais, ganhando gente para Jesus, servindo na igreja. Como isso me deixou tão feliz, me abençoou tanto. E hoje eu estou aqui servindo a obra do Senhor. E sabe a minha alegria? É que eu vejo os meus filhos servindo a obra do Senhor. Nós temos uma neta de 8 anos, em que ela fala assim, quando eu crescer, eu quero cantar igual a minha avó, e eu quero pregar igual ao meu avô. Então é tão gostoso ver que a nossa próxima geração, terceira geração, está querendo servir o Senhor, querendo pregar o Evangelho, querendo servir a obra. Olha que legado nós deixamos para as pessoas, quando nós servimos a obra do Senhor. Sabe de uma coisa? Tem 2 maneiras de você gerar um filho desviado. Se você quer gerar um filho desviado, pega a caneta, anota aí, porque essas 2 dicas aqui é infalível. Se você quer gerar um filho desviado, anota aí. A primeira, fale mal da igreja e da liderança perto dos seus filhos.
Quando você fala mal da igreja e da liderança perto dos filhos, você já começou muito bem para gerar um filho desviado. E a segunda coisa, não tenha compromisso com a igreja. Se você não tem compromisso, você troca a igreja por qualquer passeio. Hoje é aniversário do vizinho, então hoje nós não vamos servir ao Senhor, vamos servir o vizinho. E troca os compromissos de Deus por qualquer coisa. E os filhos estão só vendo. Esse negócio de culto, de servir a Deus, não tem importância. Os meus pais não fazem isso. Por isso que eu fiz essa dinâmica do polegar com o dedo indicador. Muito mais do que o que nós falamos, eles estão vendo o que nós fazemos. Quando nós nos comprometemos, os nossos filhos se comprometem. Quando nós nos comprometemos, nós estamos dando exemplo para eles. Nós estamos dando exemplos. E isso é tão bom. Nós vemos na Bíblia um homem que foi um grande voluntário. Talvez um dos maiores que já existiu, que foi o Paulo. O Paulo é um exemplo de voluntário. Ele está viajando em um navio preso. Ele está preso lá, algemado. Preso, sendo levado para Roma em um navio. Chega em um porto e ele tem uma direção de Deus de que se esse navio continuar, vai ter problema na viagem. E ele fala para o comandante, ele diz, olha, vamos ficar aqui, vamos esperar o inverno passar, porque vai vir tempestade no caminho. O capitão do navio não dá ouvido, segue viagem. Eles passaram 14 dias sem ver o sol, sem ver nem estrela, no meio de uma grande tempestade. Para encurtar a história, sabe o que aconteceu? Esse navio se despedaçou, e só não morreram todos, porque um anjo apareceu para o Paulo e falou assim, fala para todos aí, que se eles ficarem no navio, ninguém vai morrer. E o Paulo diz, ninguém sai desse navio, porque Deus falou comigo, que ninguém vai morrer. E todos foram salvos, agarrados em pedaços de madeira, mas todos foram salvos, e Deus levou eles para uma ilha, e ali aconteceram coisas bem poderosas. E eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto daqui a pouco, e eu quero que você receba essa palavra muito poderosa. Sabe de uma coisa, queridos? Essa quarta cadeira é uma cadeira tão importante. Aí eu quero falar o primeiro item da mensagem, porque agora que eu estou começando a mensagem, primeiro ponto da mensagem, projeta para mim, o primeiro item, alegria de servir como voluntário. Eu quero falar sobre esse ato do Paulo. É brincadeira que eu estou começando a mensagem, tá, pessoal? Só para você não ficar chateado aí. Só daqui a pouco você fala, não acredito, achei que ia jantar daqui a pouco. Mas deixa eu falar desse item aqui, alegria de servir como voluntário. É tão gostoso servir ao Senhor como voluntário. Aí eu contei um pouquinho da história para você. Eles chegaram então numa ilha, agarrado em pedaços de madeiras do navio que se despedaçou. Atos capítulo 28, a primeira parte do versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Olha que coisa linda. O grande apóstolo Paulo, aquele homem que ganhou tanta gente para Jesus, fundou tantas igrejas, ele está preso, ele vem de um naufrágio. Quando ele chega na ilha, olha o que ele está fazendo. Ele está lá juntando gravetos para jogar a fogueira. Olha que coisa forte, que lindo. Essa é a alegria de ser um voluntário, de servir, de fazer aquilo que tem de ser feito. Sabe uma alegria que eu tenho? Aqui na nossa igreja, nós temos tantos voluntários, tantas pessoas que trabalham tanto com tanta alegria para servir a obra do Senhor, para cumprir a obra que o Senhor tem para a vida deles. E é tão legal, é tão gostoso. Nós temos vários ministérios. Eu vou citar somente aqueles que têm função semanal, porque tem ministérios que têm funções mensais e tem ministério que tem função semanal. Por exemplo, o Ministério da Mídia. Deixa eu citar aqui esse casal, o Berlon e Blenda, né, que lideram o Ministério da Mídia. Toda semana, na realidade, mídia tem trabalho todo dia. Todo dia. Todo dia tem trabalho. É preparando,
pegando as imagens que foram captadas, tem edição, tem que dar instrução para esse, para aquele outro. Agora, não é o Berlon e a Blenda somente, tem um time por trás, tem uma equipe de voluntários trabalhando para essa mídia funcionar. E além de liderar esse ministério, o Berlon e Samara ainda lideram um life group na casa deles. E ainda são líderes de um life group, ainda pastoreiam aquelas pessoas. Olha que forte, estou falando de ministérios que têm ações semanais. Tem o Ministério da Atmosfera, que todo domingo tem que trabalhar, tem que receber as pessoas, tem que dar assistência ao culto. Estavam aqui agora, já distribuindo a Santa Ceia. Olha que trabalho forte. A Jaque começou agora a liderar o Atmosfera, mas por um bom tempo, quem liderava a Atmosfera era esse casal aqui, ó. É esse casal que passaram anos aí. Agora a Jaque está assumindo esse ministério do Atmosfera. Trabalham toda semana e dedicam-se e com tanto amor para servir a obra do Senhor. Tem o Ministério Pasquides, todo culto está aí, a minha esposa com o time dela, né? Tantas mulheres, a Kelsey, tantas outras, que trabalham para que as crianças sejam edificadas, direcionadas, ensinadas. É tão lindo, são trabalhos de tantos voluntários desta igreja que assentam nessa quarta cadeira aqui. Tem o Ministério do Louvor, o Lucas e a Suzy, todo dia tem atividade. Segunda-feira está definindo o repertório, né? As músicas vão cantar no outro domingo. Durante a semana estão lá ensaiando. Eu estou falando dos líderes, mas tem todo um time junto, que está ali, tirando a música, tirando as notas, ensaiando. Eles vêm para cá na sexta-feira à noite e ficam aqui umas 2 horas, talvez até mais, ensaiando. No domingo o culto começa às 19. Sabe que hora eles chegam aqui na igreja? Por volta de 16h30, 17 horas, estão aqui passando som, passando tudo. Enquanto tem gente que está na praia ainda, né? ainda vai sair da praia para ir para o culto. Eles estão ali já passando som, preparando para o culto que vai ser às 19 horas. E junto com eles, tantas pessoas, e lideram life groups, e pastoreiam pessoas, e trabalham nesses ministérios. E é tão lindo ver isso acontecer, é tão lindo, é tão lindo. E é claro que nós temos tantos outros ministérios que trabalham mensal. Tem o Amor em Ação, que o pastor Hélio e o pastor Eni lideram. Tem o Família, que o Severino e Jarcilene lideram. Temos o Ministério da Dança, né? Também. Nós temos o Ministério da Manutenção. Nós temos o Ministério Impulse, né? Que o Bruno e Tati lideram. Então são vários outros ministérios. E todos esses têm trabalhado tanto. Tem o Diflen, né? Tem o Diflen também, que o André e Jaque lideram. E é tão lindo ver esses voluntários trabalhando tanto e servindo tanto a obra do Senhor. Olha o que dizem aos Gálatas capítulo 6, versículo 9. Diz assim: e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então, com certeza, eles estão colhendo e vão colher e colherão por todo o trabalho. Eu queria pedir que você desse agora um aplauso bem forte para todos os voluntários dessa igreja. Todos os voluntários, todos. Aleluia, aleluia. É muito lindo o trabalho que vocês realizam. Todos vocês que são voluntários e servem com tanta alegria esta obra, a obra do Senhor. Segundo ponto, o contra-ataque do inimigo. Aí eu estou falando do grande voluntário, o apóstolo Paulo. Olha o que aconteceu. Atos 28, versículo 3, parte B e 4. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: esse homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver.
quando a pessoa se entrega para servir o Senhor e a obra do Senhor, é claro que vem o contra-ataque, é claro que o mal quer atrapalhar, quer impedir, e às vezes com fofocas, com conversas, com situações, para tentar fazê-la parar, vem o contra-ataque do maligno. Mas sabe a boa notícia? É o terceiro ponto, a vitória do voluntário pela fé. A vitória do voluntário pela fé. O inimigo vem, mas ele tem que cair. Ele se levanta, mas tem que cair. O crente não deixar a cruz. É assim? É assim. A vitória do voluntário pela fé. Essa vitória é garantida se ele liberar fé e perseverança. 28, 5 e 6. Porém, ele sacudindo a víbora no fogo, ele sacudiu a mão, a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, dizia que ele era um Deus. Prepare-se para o milagre. Voluntário, prepare-se para o milagre. Prepara para viver o sobrenatural. Prepare-se para você ver coisas poderosas, porque a Bíblia diz: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem serpente, não lhe causará dano algum. Se beber algo mortífero, não lhe fará mal. E se impuser as mãos sobre os enfermos, os curarão. Eis que vos dei poder para pisar serpente, escorpião e todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano algum. Se o maligno trouxer contra-ataque contra você, libere uma fé viva na palavra de Deus. Você pode sacudir e lançar fora todo o mal pelo poder do Espírito Santo. Tem uma ilustração que é muito legal. Um fazendeiro tinha um cavalo muito velho, mas muito velho, que não servia mais para nada. E ele então decide enterrar esse cavalo. E ele chama lá uma máquina e escava lá uma grande vala e coloca o cavalo lá dentro, desce o cavalo lá dentro e eles começam a jogar terra para poder então enterrar aquele cavalo, vivo mesmo. O cavalo já era velho, não servia para nada, foram enterrar ele vivo mesmo. E aí jogavam então uma pá de terra sobre o cavalo. O cavalo sacudia a terra e pisava em cima. E ele jogava de novo, o cavalo sacudia a terra e pisava em cima. Dali a pouco o cavalo estava aqui em cima de novo. Então, você tem que agir assim, todo contra-ataque do inimigo, você sacode e pisa em cima, sacode e pisa em cima. Então, se o inimigo vier te atingir, sacode e pisa em cima. E não tem como sepultar você, não tem como impedir você viver o que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? E para fechar o último ponto, promoção no reino, na vida do voluntário. Não tem coisa mais gostosa do que servir a Deus e o seu propósito. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu fui a Fortaleza esse mês passado. Nós servimos na igreja de Fortaleza por vários anos. E nós ganhamos lá um rapaz para Jesus. Esse rapaz tinha mais ou menos 17 anos quando nós ganhamos ele para Jesus. Ele estava envolvido com drogas, com bebidas, às vezes até dormia na rua. E a mãe dele me procurou e disse: Pastor Jairo, me ajude a libertar meu filho. E nós começamos a orar pelo filho. Ele veio ao culto, entregou a vida para Jesus, e nós discipulamos esse menino. E esse menino hoje é um homem casado, pai de 2 filhas. Ele é psicólogo formado e ela é médica. Ambos servem tanto a obra do Senhor, como também eles têm a função deles, exercendo a formação deles. E esse rapaz, ele é hoje o pastor vice-presidente da nossa igreja em Fortaleza. A nossa igreja em Fortaleza é uma gigante igreja, com milhares de pessoas.
Ele é o pastor vice-presidente dessa igreja. Nós tivemos com ele agora o mês passado. Ele se tornou vice-presidente há pouco tempo. Nós não tínhamos encontrado com ele ainda. E foi tão gostoso. Nós almoçamos e brincamos tanto e celebramos tanto isso. Porque eu conheci ele nas drogas, com os vícios. Pude acompanhar os primeiros passos dele na fé. Hoje um grande homem de Deus, um grande pastor, pastoreando milhares de pessoas, realizando uma grande obra para o Senhor. Como é gostoso servir ao Senhor e à obra dele. Como é gostoso ver os frutos do trabalho. Os frutos, eu estou contando esse testemunho, eu poderia te contar tantos outros testemunhos de pessoas que Deus nos usou para trazê-las para Jesus. Atos 28, 7 a 9. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Ele chegou ali como um prisioneiro, vindo de um naufrágio, agora já está hospedado na casa mais importante da ilha. Olha que promoção linda. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. É muito gostoso servir a obra do Senhor. É muito gostoso. Olha que lindo, que lindo. E tinha tudo para estar ali de cabeça baixa. Poxa, olha só, eu sirvo ao Senhor, olha como eu estou. Em vez disso, está lá servindo ao Senhor, servindo a obra do Senhor. É tão gostoso servir a obra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Quem é nascido de Deus, guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Aleluia. Então, se você é nascido de Deus, meu irmão, você pode guardar a si mesmo. Você pode guardar a si mesmo e o maligno não tocar você. E como que eu posso guardar a mim mesmo, pastor Jairo? Eu vou te responder. Versículo 21 do capítulo único da carta de Judas. Guardai-vos no amor de Deus. Repete comigo esse versículo, vamos lá. Guardai-vos no amor de Deus. Então, como que eu guardo a mim mesmo? Eu me guardo no amor de Deus, servindo a Deus, servindo a obra de Deus, servindo as pessoas. É assim que nós vivemos e vivemos de forma vitoriosa. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Então eu me guardo no amor de Deus. O amor lança fora todo o medo. E eu fico ousado como um leão. E assim eu posso viver uma vida plena e poderosa, porque eu estou guardado no amor de Deus. Você recebe essa palavra? Aos Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, esse é o último texto. Tem gente que diz assim, pastor Jairo, você cita muito texto bíblico, mas não é vantajoso isso, porque aí a Bíblia fala mais do que eu. É verdade? Aí a Bíblia fala mais e eu falo menos. Então é bom que eu cito muito texto bíblico. Aos Hebreus 2, 14 e 15, olha o que diz esse texto. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. Olha que texto maravilhoso. Jesus nos libertou do medo da morte, nos libertou da morte, nos libertou de toda ação maligna. Nós podemos viver uma vida poderosa e vitoriosa, em nome de Jesus. Você sabe que essa palavra destruir o diabo, aqui no grego, é paralisou a sua ação. Paralisou a sua ação. Então a ação dele foi paralisada.
contra a minha vida e contra a sua vida. Eu quero finalizar falando duas coisas para você. A primeira, seja um voluntário do reino de Deus nessa igreja. Se você não está servindo em nenhum ministério desta igreja, ali no nosso balcão de informação, agora no final, vai ter alguém ali com essa ficha. E você pega esta ficha, preencha ela, preencha aqui mesmo, eles têm caneta com abundância ali, em quantidade. Então pega uma caneta, preencha. Aqui tem 10 ministérios, para você escolher um deles para você servir. Sirva em um ministério desta igreja. Sirva em um ministério. E a segunda coisa que eu quero falar para você é: você pode viver em vitória completa, em nome de Jesus. Ministério de louvor. Ministério de louvor. Você pode viver em vitória completa. Coloque em pé em nome de Jesus. Vamos concluir o nosso culto orando. Você recebe essa palavra? Isso, bem rapidinho. Isso. O nosso time de voluntário vai rapidamente remover as cadeiras aqui para o Ministério de Louvor poder ministrar. Isso. Você pode viver em vitória, em vitória. E eu te convido para estar assentado nessa quarta cadeira, a cadeira do voluntário, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Se você precisa de uma vitória de Deus na sua vida, deixa eu te falar, a palavra de Deus garante vitória para você. Você pode viver uma vida tão vitoriosa. Se você está enfrentando uma guerra na área financeira, conjugal, na área familiar, se você está enfrentando uma batalha no seu corpo físico, uma doença tem assolado você, se você está enfrentando uma guerra emocional, ansiedade, depressão, eu quero dizer uma coisa para você: tudo isso Jesus já conquistou na cruz. Todas essas doenças Jesus levou sobre ele, foram colocadas nas pisaduras de Jesus. Você não vai ser curado. A Bíblia diz que você já foi curado. Pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Então você pode tomar posse dessa cura agora. Mas um conselho eu quero te dar: se entregue à obra do Senhor, sirva a obra do Senhor. Talvez você diga: mas eu, pastor Jair, eu estou precisando tanto de ajuda. Mas você sabe de uma coisa? Quando você dá alívio ao necessitado, você terá alívio. Quando você serve a obra do Senhor e as pessoas, Deus se levanta e ajuda você. Se envolva na obra do Senhor, se envolva na causa do Senhor. Mas nós vamos estar orando por você também. Nós vamos impor a mão sobre você. Se você precisa de uma oração por imposição de mãos, a Bíblia diz: aqueles que creem em Jesus têm um sinal que segue eles: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E nós vamos impor as mãos sobre você também. Antes de você sair daqui, mas eu quero te convidar a se envolver na causa mais nobre da terra, na obra do Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por nos encorajar. Obrigado por nos tirar do nosso lugar de acomodação. Obrigado por nos despertar e nos mostrar que não tem nada melhor do que servir a tua obra e a tua causa. Obrigado por trazer essa palavra. E nós cremos, Pai, que a vitória do Senhor já nos foi garantida, que o Senhor já nos deu vitória sobre a morte, e nós temos essa vitória em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, você pode fazer a sua própria oração e pode declarar a sua vitória, a sua vitória,
a sua vitória. Construa sua vida nele. Construa sua vida na palavra dele. Viva o que ele tem para você. Quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por esta unção que está sobre este lugar, esta unção de transformação, de cura e de libertação, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Primeiro, vem aqui os pastores e líderes, vem aqui à frente. Se você é um visitante, você está sentado nessa cadeira número 1. Você é um visitante nesse lugar e você não entregou ainda a sua vida para Jesus. Eu quero convidar para você entregar a tua vida para Jesus hoje aqui. Como que eu faço, pastor Jair? É só você vir aqui à frente. Aqui estão os pastores. Já tem um ali entregando a vida para Jesus. Aleluia. Você pode entregar a tua vida para Jesus hoje. Como que eu faço? É só vir aqui à frente que nós vamos fazer a oração por você. Se você precisa de uma oração por qualquer motivo, uma dor, uma doença, uma enfermidade, um problema financeiro, conjugal, familiar, seja o que for, emocional, pode vir aqui à frente. Nós estaremos aqui, minha esposa está aqui, os pastores estão aqui, todos nós estamos aqui e nós vamos orar por você, vamos impor as mãos sobre você e você vai sair daqui levando a tua vitória em nome de Jesus. É só vir aqui que nós vamos fazer isso. Se você precisa só de um abraço, tudo bem, vem aqui à frente, nós vamos te dar um abraço. Nós queremos ajudar você em nome de Jesus. É só você vir, nós vamos estar apoiando você. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a paz, que a consolação do tremendo, excelso, poderoso Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, todos os seus, não só agora, não só hoje, mas sempre. Que essa semana seja uma semana de conquistas, de vitórias, de bênçãos de Deus para você em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que nenhum mal te toca, nenhuma praga te alcança, mas guardado, protegido e abençoado você está e você estará todos os dias. Em nome de Jesus, Deus abençoe.